Dando sequência aqui, gente, nós vamos trabalhar agora com a mistura de soluções com solutos diferentes e que reagem entre si. Então aqui eu vou pegar uma substância, no caso o NaOH, o hidróxido de sódio, colocar na presença do ácido clorídrico. Vocês lembram lá do primeiro ano que quando eu coloco uma base com um ácido, eles reagem entre si. Essa reação é chamada de neutralização. Consequentemente, a gente produz um sal e uma água. E água, no caso. E nesse caso aqui, a gente está produzindo 1 mol de água. Nessa reação, 1 mol da base reage com 1 mol do ácido, formando 1 mol do sal e 1 mol de água. Bom, o que vai ser importante para a gente aqui serão esses coeficientes. Lá no primeiro ano, vocês trabalharam, eu creio que na 4ª unidade, com um assunto chamado balanceamento. E sem o balanceamento aqui, a gente não vai para lugar nenhum. Então a gente precisa conhecer os coeficientes das substâncias, porque esses coeficientes vão determinar a quantidade de cada uma dessas substâncias aqui envolvidas na reação. Como assim? Observe esse exemplo. 200 ml de NaOH 0,1 mol por litro, aqui a molaridade, foi misturado com 400 ml de ácido clorídrico na concentração 0,05 mol por litro. Então eu peguei num recipiente e coloquei 200 ml do hidróxido de sódio com 400 ml do ácido clorídrico. Essas duas substâncias vão reagir entre si e deixarão de existir. A gente vai ter a formação de sal e água. Para qualquer problema que envolva mistura com reação, vocês vão precisar trabalhar com essa expressão aqui, já bem conhecida. Lá na aula passada, na mistura sem reação, a gente visualizou ela também, que é a expressão da molaridade, da concentração e quantidade de matéria, que é número de mol sobre o volume em litro. Para a gente trabalhar com os problemas aqui de mistura com soluções, é sempre interessante a gente frisar aqui no número de mol. Vai ser com ele que a gente vai trabalhar. Número de mol vai ser igual a molaridade vezes o volume em litro. Esse número de mol que a gente for encontrar aqui, a gente vai poder relacioná-lo com os coeficientes que correspondem ao número de mol das substâncias. Isso que a gente tem aqui na reação é como se fosse a receita do bolo. Então aqui eu tenho 1 do NaOH com 1 do HCl, produzindo 1 do sal e 1 de água. Observa no problema. Vamos calcular aqui o número de mol do NaOH e o número de mol do HCl. Como é que eu calculo? O número de mol é molaridade vezes o volume em litro. Então, a molaridade do NaOH está aqui, 0,1, vezes o volume do NaOH, são 200 ml, mas na expressão o nosso volume é dado em litro. Então, eu multiplico por 0,2. Isso aqui vai ser igual a 0,02 mol de NaOH. Para o HCl eu faço o mesmo. A sua molaridade é 0,05 vezes o seu volume. O volume do HCl, 400 ml,
que é 0,4 litro. Isso aqui também vai dar 0,02 mol de HCl. Ponto. Observem que na reação a proporção de base e ácido é de 1 mol da base para 1 mol do ácido. Aqui na prática, no nosso experimento, a gente achou a mesma proporção, 0,02 para 0,02. Quando isso ocorre, quando a proporção do problema for igual à proporção da reação, a gente diz que a neutralização ela foi total. Então não vai sobrar nem ácido nem base. Logo, o resultado dessa mistura aqui vai ser uma solução de caráter neutro. Se sobrar ácido, o caráter da mistura vai ser ácido. Se sobrar base, o caráter vai ser básico. Bom, como a gente achou aqui esses valores, a gente vai partir aqui agora para o chamado cálculo estequiométrico. 1 da base reage com 1 do ácido, produzindo 1 do sal. 0,02 mol da base reage com 0,2 mol do ácido para produzir quanto do sal? Venho aqui para cima, para a minha reação padrão. 1 da base reage com 1 do ácido e produz 1 do sal. Consequentemente, 0,02 da base reage com 0,02 do ácido, produzindo 0,02 mol do sal. Tem ácido ou base após a reação? Não. Não por quê? Porque as quantidades da base e do ácido são equivalentes. Então essa reação aqui, essa mistura, ela é neutra. Bom, outro questionamento que pode ser feito nesse tipo de problema aqui é para a gente calcular a molaridade do sal formado. Vocês lembram que molaridade, no caso aqui do sal, é igual a número de mol do sal sobre o volume em litro. Molaridade do sal vai ser igual ao número de mol dele, que a gente achou aqui, que vai ser igual, proporcional ao número de mol da base do ácido, 0,02, sobre o volume. Que volume é que a gente tem aqui? Não esqueça que a gente misturou base e ácido. 200 ml da base com 400 do ácido. Logo aqui eu tenho 600 ml, que é o mesmo que 0,6 litro. Então aqui 0,6 litro, que vai dar 0,2 dividido por 6. Eu não estou com calculadora aqui. Vocês vão fazer em casa, vão achar 2 dividido por 60, 0,0333, se eu não me engano. Vocês confirmam aí com a calculadora. Certinho? No próximo vídeo, a gente vai trabalhar com essa mesma mistura, só que o cálculo não vai ser tão perfeitinho. Por quê? Porque vai sobrar ou base ou ácido. Sobrando uma das duas, a solução deixa de ser neutra e passa a ser uma solução básica ou uma solução ácida.